Pouco após as 14 horas, o ministro Alexandre de Moraes iniciou o interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República imputa a ele a liderança de um plano com o objetivo de ruptura institucional. Bolsonaro negou ter articulado qualquer tentativa de golpe junto aos comandos militares, assim como refutou ter cogitado prender autoridades do país. No entanto, admitiu que discutiu com membros da cúpula das Forças Armadas alternativas legais para contestar o resultado das eleições de 2022, mesmo após a sua derrota no pleito. Da cúpula das Forças Armadas, alternativas legais para contestar o resultado das eleições de 2022, mesmo após a sua derrota no pleito. Sentado ao lado de seus dois advogados, Bolsonaro declarou, já no início da audiência, que considera infundada a acusação que lhe é dirigida. Em resposta, Moraes informou que seguiria a ordem cronológica dos eventos, conforme previsto no rito do processo, no qual o réu tem o direito de apresentar sua defesa sem ser interrompido. Aqui indagando ao ex-presidente Jair Bolsonaro, eu vou fazer de forma cronológica. No dia 5/7 de 2022, a reunião ministerial, que já foi várias vezes aqui citado, uma vez que outros réus do Núcleo 1 participaram. Durante a oitiva, Moraes leu diversas falas do ex-presidente. E nessa reunião do dia 5 de julho, nessa reunião ministerial, em vários momentos, o senhor se refere assim. Então, eu vou citar alguns momentos. Que as eleições, as pesquisas estão exatamente certas, diz o senhor, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE, né? Ainda, entre aspas. Está a notícia hoje na imprensa, o Fachin, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Fachin assinou um acordo aí com outros países para vir fiscalizar a eleição. Olha, com todo o respeito a todos vocês aqui, vocês agora irem fiscalizar as eleições, a minha avó, o João das Couves, um marciano, não vai descobrir nada. É tudo perfumaria. É como aquela pessoa que se maqueia muito bem para se parecer bonita, né? Mas se der uma chuvinha, vai tudo por terra. É o que está acontecendo no Brasil. Depois, também na sequência, o senhor se referindo diretamente ao ex-ministro Paulo Sérgio diz, entre aspas, nós vamos esperar chegar 23, 24 para se fuder, depois perguntar por que eu não tomei providência lá atrás. E não é providência de força, não. Palavrão, não é dar tiro. Ô, Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso, porra. Daí para frente, quero todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se está achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018 e vou provar, o cara está no lugar errado. Aqui não tem ninguém com... E continua. Aí mais um trecho, entre aspas. Porque os caras estão preparando tudo, pô, para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas, estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? Aí, num outro trecho da reunião, também entre aspas, o nosso Supremo aqui é um poder à parte, é um super Supremo. Eles decidem tudo, fora, muitas vezes fora das quatro linhas. Não dá para a gente ganhar o jogo, né? Com o pessoal atirando tijolo da arquibancada em cima dos jogadores nossos. Com um juiz que toda hora dá impedimento quando a gente ataca. Mesmo o cara sai driblando na área dele até fazer o gol, o juiz dá impedimento. Aí, na sequência, também... Eu não tenho, entre aspas, eu não tenho dúvida que está acontecendo. Não tenho prova de muita coisa, mas tenho dúvida. Questionado sobre as razões para as acusações de fraude reiteradas, Bolsonaro afirmou que sua postura crítica vinha desde os tempos de parlamentar e que sempre defendeu o voto impresso como um mecanismo adicional de segurança contra eventuais. Eu batalhei muito na Câmara, desde 2012, pelo voto impresso. Consegui aprová-lo em 2015 para 2016. A senhora Dilma Rousseff vetou, a proposta voltou para o Congresso, só na Câmara nós derrubamos o veto, com votos do PT, inclusive. No Senado, algo parecido, também derrubamos o veto. Aqui eu tenho um documento aqui da
a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais diz logo na entrada aqui: as fragilidades das urnas eletrônicas sem o voto impresso. E mais na frente, também, a Associação Nacional dos Peritos Criminais diz: fraude sistêmica facilitada, consenso científico, todo sistema eletrônico / computacional possui vulnerabilidades. Então, basicamente, senhor ministro, a minha retórica me levava a falar dessa maneira. Essa reunião não era para ter sido gravada, algo reservado. Como em tudo quanto é local, se faz reunião reservada. Alguém gravou, no meu entender, de má fé. E ela tornou-se pública. Então, eu não estaria explicando essa questão aqui agora. Essa foi a minha retórica, que eu usei muito enquanto deputado e depois como presidente, também buscando aí o voto impresso como uma forma a mais de termos mais uma barreira, né, para evitar qualquer possibilidade de se alterar o resultado de umas eleições. O ministro também confrontou Bolsonaro sobre declarações feitas em julho de 2022, durante uma reunião ministerial, nas quais acusava os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, do STF, de supostamente estarem envolvidos em um esquema de fraude eleitoral. Eu leio um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas: pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Bolsonaro respondeu dizendo que não possuía provas e classificou a fala como um desabafo, afirmando ainda que, se outras pessoas estivessem em seu lugar, poderiam ter dito o mesmo. Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Outro ponto abordado foi a reunião com embaixadores estrangeiros realizada antes das eleições no Palácio da Alvorada, na qual Bolsonaro fez críticas ao sistema eleitoral sem apresentar qualquer comprovação. Esse episódio foi um dos elementos utilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral para torná-lo inelegível até 2030. Em sua defesa, o ex-presidente afirmou que esse tipo de reunião é uma prerrogativa do chefe do executivo e que, se houve exagero no tom, foi retórico, reiterando a necessidade de camadas adicionais de segurança no sistema de votação. Senhor ministro, com todo respeito, nós temos muita coisa ao nosso lado mostrando que esse sistema que está aí carece de um aperfeiçoamento, como existe, por exemplo, no Paraguai. No Paraguai, a eleição, no meu entender, ideal, o papel da urna, como passou a existir nas últimas eleições até na Venezuela, que foi permitido lá notar que algo de anormal estava acontecendo. Nós não podemos esperar que aconteça isso no Brasil para tomar providência. Me permita aqui, eu estou baseado, as minhas críticas, eu posso ter exagerado na forma, na entonação, mas na Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, não sou eu que, da minha cabeça, se bem que acredito, com todo respeito, pela imunidade parlamentar, pelo fato do parlamentar ele poder usar das palavras, voto, à vontade, eu poderia lá atrás, como sempre falei isso aí, talvez esse vício eu tenha trazido para o Poder Executivo. E repito mais uma vez aqui, são dos peritos, né? Mais uma vez, fraude sistêmica facilitada, consenso científico, todo sistema eletrônico computacional possui vulnerabilidades. A intenção minha não é desacreditar, sempre foi alertar
para aprovar. Hoje o clima está tão esquisito, até dentro do parlamento, que quando se busca uma assinatura para uma PEC do voto impresso, o parlamentar tem medo de assinar a PEC. Tanto é também, senhor ministro, talvez você esteja sabendo, um projeto de reforma eleitoral está no Senado Federal já na reta final. E lá tem um artigo que diz que todo aquele que duvidar, como eu duvidei aqui, do sistema eleitoral, pena 7 anos de reclusão. Eu acho que isso não é democracia, não é o que nós queremos. Nós queremos, com toda certeza, a Vossa Excelência quer e acredita no sistema. Tudo bem, a opinião do senhor, a minha opinião por lá de cá também, nós devemos buscar aí maneira de evitar que isso aconteça. Repito, se tivéssemos um voto semelhante do Paraguai ou das urnas agora da Venezuela, nenhum de nós estaria nesse momento, para mim, bastante desagradável estar perante a Vossa Excelência nessa circunstância. Agradeço a resposta. Uma outra questão que me parece importante. Questionado sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal, PRF, durante o segundo turno, que supostamente teriam dificultado o transporte de eleitores em regiões favoráveis ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro disse que não teve conhecimento prévio das ações. Em seguida, Moraes abordou as declarações do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que afirmou que Bolsonaro pressionou o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, a adiar a divulgação do relatório sobre a integridade do processo eleitoral. O documento, ao final, não identificou qualquer indício de fraude. Bolsonaro negou qualquer tentativa de interferência e disse que apenas solicitou um relatório técnico e imparcial, reiterando que o relatório final foi entregue no prazo considerado adequado e com o conteúdo necessário. Mesmo tendo expressado dúvidas sobre o sistema eleitoral em diversas ocasiões, Bolsonaro afirmou que acreditou nas conclusões apresentadas pelas Forças Armadas. Moraes também abordou uma reunião mencionada na denúncia da PGR. O senhor acompanhou aqui os outros interrogatórios, acompanhou também a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, e um dos pontos levantados na acusação e tratado nessa ação penal foi a operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno, a partir de boletins de inteligência realizados, e a imputação que é feita e foram direcionados para onde o candidato adversário, o senhor hoje é presidente da República, onde ele tinha tido mais votos no primeiro turno, principalmente na região Nordeste, que lá fosse feita uma operação para evitar que os eleitores chegassem. Essa é a imputação feita pela Procuradoria-Geral. Minuta com medidas extremas contra a ordem democrática, incluindo a decretação de estado de sítio e prisão de autoridades. Mauro Cid declarou que Bolsonaro teve acesso ao documento, leu e fez anotações, mantendo o trecho que previa a prisão do ministro Moraes. Perguntado sobre a existência da reunião, o ex-presidente disse não se recordar do encontro específico e minimizou a participação de Martins, afirmando que o assessor não teria perfil técnico para tratar de um documento dessa natureza. Disse ainda que o termo minuta do golpe induz a interpretação de uma conspiração, o que nega veementemente, assegurando que sempre atuou dentro dos limites da Constituição. Por fim, Moraes questionou Bolsonaro sobre outra reunião, ocorrida em 7 de dezembro de 2022, na qual, segundo a denúncia, o conteúdo da chamada minuta foi apresentado ao então ministro da Defesa. A audiência prosseguiu com questionamentos acerca da suposta tentativa de reversão do resultado eleitoral por meios ilegais.